novidades do Bahia. O lateral direito, Bruno, já está em Salvador para assinar contrato. Tudo isso e muito mais eu vou conversar com a super bancada que eu te apresento agora. Rodrigo Araújo, boa tarde. Boa tarde, Gil. Satisfação mais uma vez estar nos Donos da Bola. Uma semana importante para a Bahia e Vitória. O Bahia já tem uma decisão na próxima segunda-feira pela Copa do Brasil e Vitória se preparando para o retorno do Campeonato Brasileiro. Boa. Igor Guimarães, meu querido, boa tarde para você também. Boa tarde, Juliana. Boa tarde ao telespectador da TV Bandeirante. Uma pena que nós hoje apenas falaremos sobre Bahia e Vitória, já que tínhamos a esperança, né, de ver o Brasil estar falando sobre o jogo decisivo hoje à tarde. Eu só vou trabalhar até 1h que eu não vou me prejudicar pelo erro dos outros. Eu vi esse meme, eu dei tanta risada. Não quero saber, eu vou fazer churrasco, já separei a cerveja, que eu não vou me prejudicar pelo erro dos outros. Brincadeiras à parte, a gente voltou à nossa realidade. Não é mesmo, Mendes Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. É verdade, voltamos à realidade, né? Todo mundo trabalhando. Olha, Ju, eu estou preocupado realmente com o Vitória e um pouco com o Bahia. O Bahia perdeu um título, está buscando jogadores, está chegando um lateral de qualidade e o Vitória com 5 reforços, vamos ver se vai dar certo. Já que você está preocupado aí, eu também estou, nós estamos, a torcida rubro-negra também. Vamos ouvir o presidente Ricardo Davi, está tendo coletiva no Barradão. Já tem uma noção de como ele trabalha, de como ele gosta. Já ouviu algumas coisas de que ele gosta da marcação lá em cima, enfim. Eu vou trabalhar para isso, né? A cobrança eu sei que vem. Eu sei que a torcida do Vitória é uma torcida que cobra, mas também é uma torcida maravilhosa. Então eu vou me dedicar para fazer o máximo, para render dentro de campo e fazer com que eles gostem de mim, né? Bruno, aqui, boa tarde. Boa tarde. Por que se deu esse retorno ao Brasil, já que você atuou por 2 temporadas lá na Europa? E como vai ser o seu duelo com o André Lima, né? Que é um grande camisa 9. Eu voltei porque foi uma oportunidade que me foi dada e acho que é uma oportunidade boa para mim. Eu sou novo ainda, então acho que é uma oportunidade boa para mim. Tem grandes jogadores aqui. A minha briga com o André Lima, acredito eu que seja uma briga saudável. Ele é um cara que eu vejo desde pequeno jogando, então eu quero poder crescer e aprender com ele também. Bruno, estamos ao vivo agora nos Donos da Bola, da Band. Queria saber como é que foi esse primeiro contato com o técnico Wagner Mancini e também com os outros jogadores em campo. Eu vi que você atuou ali ao lado de Neilton, do Eric e de outros jogadores, enfim. Como é que foi esse primeiro contato no campo, com bola? Em campo é aquilo, né? É o primeiro treino, então não tem ainda um pouco de... Como é que eu posso dizer? Entrosamento, não tem entrosamento, mas... Eu estou à disposição, né? Então, aos poucos eu vou me adaptando ao grupo, podendo trabalhar de uma melhor maneira. Eu peço conselho sempre, aquilo que eles puderem me ajudar, principalmente quem vem de trás, vai me orientando e eu vou encaixando no grupo da melhor maneira. Já conhece o clássico aqui, o baiano? Já ouviu falar? Quer que sim? Já ouviu falar sobre o maior clássico do Nordeste aqui? Eu perguntei para o Meli agora há pouco, porque já é a segunda rodada depois da Copa do Mundo, né? Talvez vocês não estejam em campo contra o Paraná, mas é bem provável que estejam relacionados contra o rival aqui, o Bahia. E aí, o que é que você já conhece sobre o Bavi? Já ouvi falar, né? Já ouvi falar que tá aí entre os top dos clássicos, né? A expectativa é ganhar, sempre. Isso não importa contra quem seja, mas eu sei que tem uma importância maior, uma cobrança maior também. E se eu puder jogar, vou fazer de tudo para ganhar. Mais alguma, pessoal? Não. Ok, vamos liberar os atletas. Ricardo, fala com vocês. Olha aí. Aí a gente está vendo a entrevista coletiva que aconteceu agora pela manhã no Barradão. Alguns jogadores contratados deram entrevista. Nesse momento está aí a imagem do presidente do Esporte Clube Vitória, o Ricardo Davi, ainda sentado. Vamos ver se ele vai conversar algo mais com a imprensa. Acho que nesse momento vai ser questionado por algum jornalista. O Ricardo Davi, que começou a apresentar esses reforços que haviam sido prometidos desde a parada para a Copa do Mundo. Como a gente já comentou, alguns sul-americanos chegaram. Enquanto ele vai começar a falar, para a gente passar para o torcedor, vamos só conversar com o pessoal aqui rapidinho sobre esses nomes. Apostas, né? Apostas, Ju. Eu fiquei preocupado porque
Toda contratação é um risco, isso é lógico no futebol. Só que você contratar o estrangeiro é um risco dobrado, porque tem a adaptação, né? Os caras vêm de fora, tem aquela fase de se adaptar e o Vitória precisa urgente de jogador que chegue para ajudar e para resolver. Bom, o que eu acho é o seguinte, que o Vitória, na realidade, está fazendo só uma reposição. De qualquer forma, a gente não pode esquecer... Eu vou interromper vocês, porque ele já começou e ele está falando exatamente o que a gente quer ouvir, reforços. Os estão vindo de forma onerosa, seja empréstimo, sejam luvas e tudo mais, que hoje temos condições disso, e isso em abril, maio, já tínhamos condições para isso. A janela fechada, não poderíamos dispor desses atletas que já estavam sendo monitorados, e nós preferimos, né? Foi vamos dizer assim, um acordo, um planejamento feito com a comissão técnica de levar até a parada da Copa com o elenco que tínhamos e, a partir disso, fazer essas contratações que, obviamente, elas vão ser validadas no campo, né? A gente também está com grande expectativa. Qual a grande vantagem disso? Eu vi a pergunta que fez ao Bruno, né? Por que o Brasil? É porque o Brasil foi a ele. Nós fomos ao Bruno, nós fomos atrás dele, nós fomos atrás do Meli, nós fomos atrás do Benítez, estamos indo atrás agora do Walter Boa e tudo mais, que é uma postura diferente, né? Não estamos mais aqui esperando que os empresários nos tragam, nós estamos monitorando. Você tem uma ideia, quando aqui cheguei, o Centro de Inteligência do Vitória tinha um único profissional, nós temos 6 profissionais hoje trabalhando nessa área. Você tem uma ideia, esses profissionais já estão ativamente trabalhando já durante esse segundo semestre, já para o planejamento do Vitória do ano que vem, onde nós precisamos continuar a fazer esses ajustes. Então, essa é a nova postura, é uma postura que não esperamos mais chegar para a gente as oportunidades, nós vamos atrás deles. Então, jogadores como o Bruno e outros, vão acontecer isso, de eles estarem num dado mercado e o Vitória aparecer lá e oferecer a eles uma oportunidade. Estamos sim, pretendemos, né, é da nossa intenção trazer mais 2 atletas, basicamente mais um zagueiro e mais um extremo. Estamos monitorando o mercado internacional, estamos em negociação com alguns atletas. Por que com alguns atletas? Pra você ter uma ideia, o Marcelo Benítez vem do mesmo clube de um atleta chamado Cuque Marques, Fernando Marques. Em abril nós iniciamos o contato com ele, já quase tudo certo. De última hora, o Fernando Marques, de última hora ele foi comprado por um time na Malásia. Nesse momento, quando a janela abre, as duas partes, se movimentam, né? Os empresários estão também buscando colocar ele em vários clubes, e vários clubes estão também atrás de um jogador. Então, esse jogo ele precisa ser jogado, é um jogo de xadrez. Então, por exemplo, nesse exato momento agora nós estamos em negociação com mais de um zagueiro internacional e com mais de um extremo, chegando na condição, mas a intenção sim trazer mais 2 atletas. Aí a gente está ouvindo o presidente do Vitória, Ricardo Davi, falando das contratações, esses jogadores que estão chegando no Barradão e explicando o motivo, né? Segundo ele, o Vitória foi atrás e não ficou esperando. Mas é claro e óbvio, né? Se for ficar sentado na cadeira esperando bater na porta para fazer time, presidente, realmente fica complicado. E era para estar atrás desde o início do ano, ou seja, desde o ano passado, que quando quase caía, né? Era rebaixado, já deveria estar ali estudando, já que o Vitória tem esse setor de busca e análise de jogadores. Agora, eu não entendo, Ju, o porquê só jogador internacional. Só para completar, já que você falou internacional, o Rodrigo ainda vai falar também. Arouca e João Gabriel, o Ricardo Davi está falando. Já emitimos passagem, tudo. Está chegando aqui no início da manhã, Jorge, né, saindo de madrugada, chegando no início da manhã, vem... Obviamente, para os exames médicos, Arouca e o João Gabriel já passaram por essa fase de exames médicos, já foram liberados e tudo. O Boa está chegando para iniciar essa fase de exames médicos e só a partir daí a gente faz o anúncio oficial. Mas Arouca e João Gabriel já completamente integrados e o Boa chegando amanhã para os exames médicos, obviamente, só depois da avaliação médica a gente dá-lo como oficial. O presidente, existem várias possibilidades de uma transação ser concretizada, né? Empresário que oferece jogador, enfim, vocês que observam e também através do departamento de análise. Eu queria saber se todos os jogadores contratados até agora foram garimpados através do setor de análise ou não, teve outro caso que... A única exceção é Arouca. A única exceção é Arouca, né? Porque se deu diante de uma oportunidade, diante de uma conversa, nós fizemos algumas transações com o Atlético Mineiro, tanto da venda do Denilson
quanto do Zé Wellison, tivemos a oportunidade de interagir mais. Nessa oportunidade, conhecemos como é que estava a atual situação de Arouca e, principalmente, uma coisa muito importante, obviamente que ele vai falar isso aqui, a vontade dele de vir jogar no Vitória. Isso é muito importante no jogador, é muito importante. Eu não vou citar nomes, mas nós estávamos em negociação com outros 2 jogadores muito próximos de vir para o Vitória e não vieram porque não querem jogar aqui. Então, nós gostamos de jogadores quando eles querem jogar no Vitória. Arouca é um caso desse. Está feliz, está alegre, ele próprio vai poder relatar isso a você. Está numa excelente condição física, foi o único que não estava no nosso monitoramento. Pronto, aí a gente ouviu o presidente Ricardo Davi sobre esse pacote de reforços que o Vitória vem trazendo aí para essa volta depois da Copa do Mundo. Eu acho que o Ricardo Davi, eu concordo com o Mendes quando ele fala dessa questão de jogadores estrangeiros, sejam eles jogadores da Colômbia, da Argentina ou até jogadores brasileiros que estão atuando fora do país, porque o Vitória precisa de jogadores que cheguem e já solucionem os problemas do Vitória. Quando você traz um jogador estrangeiro, seja ele o brasileiro que está fora ou um argentino, colombiano, você precisa dar a esse atleta um tempo de adaptação. E a gente sabe que o Vitória necessita de jogadores que cheguem e já resolvam os problemas do Vitória, que são problemas muito graves e que o Campeonato Brasileiro já vai retornar logo após a Copa do Mundo. Então, vamos torcer que essas contratações sejam feitas realmente, tenham sido realizadas a partir de observações. Inicialmente, são apostas. Nós não podemos ser aqui mentirosos e dizer que conhecemos, principalmente esses atletas estrangeiros que chegaram, o Meli, o Benítez, são apostas e vamos torcer que o Vitória tenha observado para minimizar a possibilidade de algum tipo de erro. Bom, complementando o que eu tinha falado, eu não vejo realmente como peças de reforço, eu vejo como peça de reposição. Vou até dar uma olhadinha aqui no aparelho celular, só para fazer uma pequena consulta. Saíram do Vitória o Cleito Xavier, o Pedro Botelho, o José Wellison, o William Correia, o Alex Baujohan, o Jonathan Belusso e o Denilson. Ou seja, 7 atletas saíram, ou melhor, 8 atletas saíram. 7. E estão chegando 8 nesse momento, né? Além desses que estão sendo apresentados agora pela manhã, tem o Juan Renato, o Marcelo Benítez, o Marcelo Mel, o Arouca, como o próprio presidente já falou, que está chegando, está motivado, o Eric, o Bruno Gomes, também o Walter Bol, exatamente, e o João Gabriel. Ou seja, reposição. O Vitória está fazendo reposição e não está procurando se reforçar. Agora, é claro que como esses jogadores que saíram foram reprovados por quê? Porque não fizeram com que o Vitória não tivesse resultados positivos nesse primeiro semestre. Então, a gente acredita que essas mudanças possam, sim, dar um ar novo. Se vão ter resultado, a gente vai ter que esperar um pouquinho, já que, como o próprio Mendes lembrou, como diz o Paulo Cerqueira, a contratação é um ato de risco. Então, pode ser que não dê certo. Como também pode ser que faça com que esses jogadores, com que o time, nesse segundo semestre, tenha uma atuação melhor, um desenvolvimento melhor no Campeonato Brasileiro. Então, é válido, essa modificação. Mas eu não encaro como reforço, encaro apenas como reposição. Mas essas reposições eram necessárias, né? O Vitória se enfraqueceu tecnicamente. Nós podemos até questionar a qualidade do Denilson, por exemplo, mas era um jogador que vinha sendo importante. O José Wellison, um atleta que vai fazer falta. Então, essas reposições, o que nós temos que saber e temos que aguardar essas reposições irão elevar o patamar técnico do Vitória, a ponto do Vitória se tornar uma equipe competitiva. Isso vai requer tempo, vai precisar de tempo, porque você pode contratar 8, 10 jogadores, mas entrosamento e adaptação ao atleta é tempo, é trabalho e o Mancini vai precisar desse tempo para adaptar. O problema do Vitória é chegar e vestir a camisa. E quando você traz jogadores de fora, eu não estou aqui querendo ser pessimista, mas nós sabemos que existe adaptação, pode ou não se adaptar rápido. Então, eu acho que o Vitória está se arriscando muito. Eu espero que eles consigam se adaptar e dê a resposta positiva que o torcedor espera. Jogadores de fora são jogadores mais baratos também, né? E tem mais motivação para poder atuar. Vamos ver um pouquinho desses gringos, então, que o Vitória está trazendo? Solta aí. Que o torcedor gosta de um jogador que fale espanhol, disso ninguém duvida. Feliz de chegar a um equipo tão grande como Vitória
já chegou a hora de que o time mostre a verdadeira cara. Estou treinando muito bem, venho com a pré-temporada que fiz na Colômbia. Agora, se os estrangeiros vão dar certo aqui, isso ninguém tem certeza. No Vitória, o tango voltou a invadir o Barradão. Depois de anunciar o lateral esquerdo Marcelo Benítez e o volante Marcelo Melli, quem completa o trio de argentinos na Toca do Leão é o atacante Walter Ball, do Boca Juniors. Ele tem 24 anos e chegou ao Boca em 2016. Em 2 temporadas, ele disputou 53 partidas e marcou 12 gols. O elenco do time, que tem Carlito Tevez no ataque, ficou inchado. E Walter Ball vai ter que trocar a picanha argentina pelo acarajé. Para fazer um segundo semestre completamente diferente do que fez até agora, a diretoria do Vitória aposta em uma receita que já deu certo no passado. Um dos jogadores estrangeiros que mais se destacou na história recente do clube veio da Argentina, Damián Escudeiro. Chegou em 2013. Foi campeão baiano e peça importante na melhor campanha feita pelo Vitória na era dos pontos corridos. A 5ª colocação da Série A daquele ano. Obrigado pelo apoio de todos, e isso para mim é muito importante e continuar fazendo as coisas bem aqui para ficar muito tempo. Na temporada seguinte foi prejudicado por uma grave lesão no joelho. Mas deu a volta por cima em 2015, quando o meia foi determinante no retorno do Leão à Série A e foi carinhosamente chamado de Escumito. Também em 2013, o conterrâneo de Escudeiro fez sucesso no Leão. Max Biancucci, o primo de Messi, teve uma grande temporada naquele ano. Além de campeão estadual, ele foi o autor desse golaço na final do Baiano, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Em 2018, vem aí uma nova safra de argentinos na Toca do Leão. E chegam com aquele sotaque. Mas, para jogar bem e fazer o Vitória decolar no Brasileiro, não precisa falar castelhano, inglês ou alemão. Precisa falar a língua da bola. Para vos, Maria! O tango rolando solto no Barradão. É verdade, viu, Ju? Como gosta de estrangeiro. Mas eu espero, Ju, que dê certo. Tomara. Sinceramente, porque o torcedor está cansado de sofrer. Muitos esperavam essas contratações depois da Copa do Mundo. Aí o presidente Ricardo Davi está apresentando aí os jogadores. Eu espero que eles consigam se adaptar rápido, porque na próxima quarta-feira, de amanhã a 8, tem o Paraná e depois tem o Bavi na Arena Fonte Nova. Então, esses jogadores precisam estar prontos à disposição do Wagner Mancini para dar uma resposta positiva, né, para o rumo do Vitória nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Jogadores brasileiros têm um certo preconceito em jogar aqui no Nordeste, né? Aqueles jogadores que atuam no Sul e Sudeste. Então, o jogador estrangeiro ele não tem essa referência de vou jogar no Nordeste. Mas sabe por que isso? Sabe por que isso? Sim. Você quer que eu lhe diga? Porque Bahia e Vitória, eles não montam elenco para brigar pelo título. E o jogador, quando vem de lá do Sul, também, né? Que tem ganância, que quer ser campeão brasileiro, que quer chegar, eles não querem vir para cá. Então, esse é um dos fatores. Eu falo porque eu vivi por aí pelo Brasil jogando e conversava com muitos. Claro. Não, vou fazer o que lá? Paga bem, paga em dia, mas aqui também paga, mas lá não disputa, não vai buscar um título, não vai. Então, isso, tem jogador que tem ambição, que quer ser campeão. Claro. Então, aqui, infelizmente, Bahia e Vitória ainda não tem esse pensamento, ou se tem, ainda não demonstraram isso nos elencos que montam para o ano. Esses atletas que atuam no exterior, eles não têm esse referencial, e aí seguem mesmo, vão apostar no novo, e isso é importante. De todos esses atletas gringos que o Vitória trouxe aí, o Marcelo Melli eu já vi jogar no Racing. É um bom jogador, um volante de bom poder de marcação, acho que
de todos esses trazidos nesse período aí, é um atleta que vai ajudar muito o Vitória, em um setor que o Vitória precisa, porque o Vitória perdeu o William Correa, perdeu o José Welleson. Acho que o Meli é um atleta que vinha disputando, inclusive, a Libertadores da América com o Racing. Vamos ver, né? Torcendo para que dê certo.